Olá pessoal, tudo bem? Eu quero iniciar o programa de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quem é que aí que gosta de viajar? Ir para Orlando e se divertir nos parques temáticos. Nossa, desculpa, então hoje tá um trava-língua, né? Fica tranquila, Andresa, tem MTB, tá tudo certo. Parques temáticos, parques temáticos. Vamos, deixa eu acordar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou iniciar o programa hoje de uma maneira diferente, te fazendo uma pergunta. Quem aí gosta de viajar? Ir para Orlando, então, já pensou? Se divertir nos parques temáticos é o sonho, olha, de muitos viajantes brasileiros. A primeira visita é sempre uma experiência única, mas olha, tem tantos detalhes importantes que você deve levar em conta na hora de organizar a sua viagem, que olha, que para te ajudar, hoje eu recebo nos nossos estúdios aqui de São Paulo a empresária Andresa Trivilin, dona de agência de viagens, que vem dar todas as dicas para tornar a sua viagem a Orlando perfeita. Seja bem-vinda, Andresa, tudo bem com você? Tudo jóia, obrigada, viu, Renata? Andresa, Orlando, né? A gente já pensa só para crianças? Que nada. Na verdade, eu, por exemplo, já sou um caso desses, que a primeira vez que eu fui para Orlando eu já era adolescente e até hoje, mesmo antes de trabalhar com isso, em outro segmento completamente diferente, eu fui noivo, fui casado, fui sem filha, depois fui com a filha, então assim, é para todas as idades. Não tem idade, então. Me diz uma coisa, os brasileiros é o destino que eles mais preferem? É um daqueles, pelo menos que eles têm aquele sonho de, pelo menos, conhecer? É o destino número 1, assim, dos brasileiros. Muitos começam a primeira viagem internacional por Orlando. Sim. Então, é o primeiro destino, assim, que o brasileiro se arrisca aí, né? Que não está acostumado, às vezes não fala o idioma e lá está preparado para receber, né? O turista brasileiro. Então, é o destino número 1, assim. Falando então nessa questão do idioma, você disse desse preparo deles. Por exemplo, digamos que eu não sei nada de inglês. Chegando lá, eu vou conseguir me virar muito bem? Eles já estão bem acostumados com o turista brasileiro, então a maioria dos hotéis que recebem brasileiros, que são populares entre os brasileiros, já tem atendentes que falam português, sempre tem alguém que arranha lá um portunhol, tá, né? Nos parques, eles se preparam, eles têm funcionários brasileiros, principalmente na época das férias. Eles até se identificam com um crachazinho, com as cores do Brasil, para você poder saber a quem recorrer. Então, se você tiver um perrengue qualquer lá, sempre vai ter um funcionário brasileiro para poder ajudar. Então, eles estão sempre preparados para nos receber mais do que bem lá. Sim. A questão do idioma só vai pegar se você tiver uma, sei lá, Deus o livre, uma emergência, né? Entendi. E aí você tem, sei lá, uma questão de um hospital, alguma coisa assim. E aí você vai ter que se expressar de uma forma mais específica. Exatamente, mas sempre tem alguém ali que arranha no portunhol ali em Orlando. É muito fácil se virar. Então vamos lá, vamos embarcar para Orlando. Vamos. Quanto tempo antes eu tenho que me programar? O ideal, pelo menos uns 6 meses de antecedência. 6 meses. Para você ter uma noção, tem restaurantes dentro dos parques, que abrem as reservas com 6 meses de antecedência. Tipo, na primeira semana que abriu a reserva, ele já está lotado. Uau. São restaurantes com personagens, restaurantes muito concorridos. Então, se você deixa para se organizar 2, 3 meses antes, você já não tem essas possibilidades, né? Já não consegue reservar tudo que você quer, alguns encontros com personagem. Então, o ideal, assim, uns 6 meses de antecedência, já começar a ver tudo, já está com a viagem já programada. Sem contar passaporte, visto, que Sim, também já é um trâmite aí que já demora pelo menos mais de um mês, né? E me diz uma coisa, quando eu estiver, então, pensando em ir 6 meses antes, qual que é a melhor época para eu visitar? Eu gosto muito do mês de setembro, porque é um mês que tá calor, mas é um mês vazio. Os americanos acabaram de voltar para as aulas, né? Porque as aulas deles começam por volta de meados de agosto. Tá. Então, eles acabaram de voltar em aulas, então o mês de setembro é vazio, são os preços mais simpáticos, e quando tem as maiores promoções. O único defeito do mês de setembro é que pode ocorrer, é uma época que pode ocorrer furacão. Ah, só isso. Só. Mas é que só não um detalhe. Mas não é comum. Tá bom. Não é todo ano. Esse ano passou um lá em Orlando e foi no mês de setembro. Ano passado teve uma ameaça, mas foi em outubro. Então é uma época que tem risco, mas tem anos que ficou 4, 5, 6 anos sem nenhum tipo de ocorrência, né? Então pode ter, que as pessoas depois desse ano que cancelaram muitos voos, as pessoas ficaram amedrontadas, mas não teve impacto assim, os impactos na cidade foram bem pequenos.
Mas nesse mês eu consigo aproveitar legal. Porque, por exemplo, se eu pensar em férias de julho, janeiro, aquelas férias mais óbvias, né? Se você tiver, assim, só as férias escolares, por conta de criança que tem aula ou por causa das férias do trabalho, janeiro é melhor do que julho. Julho é mais cheio. Tá. Fora o calor, que lá bate 40 graus tranquilamente, 35, 40. Então aí é muito quente, aquilo já te esgota mais. Janeiro você corre o risco de pegar um frio, mas é um frio... dá para encarar. Assim, raramente faz um frio pior do que faz aqui em São Paulo, por exemplo. Entendeu? Então, nada que seja... E é mais vazio, porque os americanos e os europeus estão em aula. Então, só quem está em férias é basicamente brasileiro. Então, essa época é boa, porque você só encontra brasileiro. Quem não fala o idioma é a melhor época. Já se encontra lá. Já está ali, enturmado. E me conta, tem muitos afazeres lá, tem muitas atrações. Quanto tempo eu tenho que destinar para uma viagem para aproveitar legal, assim, para também não sair de lá? Claro que o gostinho de quero mais sempre deve ficar. Mas quanto tempo é o mínimo para eu conhecer? Eu diria de 12 a 15 dias, assim, é o mínimo para você fazer os parques tranquilamente, repetir alguns que são maiores ou que gostou mais. Então, tem parque que tem muita atração para criança. Então, quando você está com uma criança pequena, você tem que gabaritar todas, porque... com criança realmente precisa. Então, eu diria assim, fazer compras, óbvio, porque também é um destino de compras, tem que aproveitar que está lá. Então, assim, de 10 a 12 dias é um período bacana para conhecer os principais parques e destinar um pouquinho de compra e deixar um dia de descanso aí para chegar vivo no Brasil. E com certeza, assim, esses 12, 15 dias que você falou, mesmo assim eu não vou conseguir ver tudo. Ah, não. Até porque Orlando começou com parques e aí ela foi crescendo. Então, hoje ela tem uma gama de atrações na cidade que, às vezes, as pessoas acabam nem conhecendo. Então, para você ter noção, tem a roda gigante, semelhante àquela famosa de Londres, a London Eye, tem a Orlando Eye, uma roda gigante. Você consegue ver alguns parques de lá de cima, ver toda a cidade. Tem passeio de helicóptero, tem stand de tiro, tem passeio para você ver os jacarés assim no seu habitat natural, tem jogo de basquete, jogo de hóquei, futebol, ou seja, tem uma quantidade de coisas para fazer que realmente, assim, se você ficar 3 meses na cidade, você não viu tudo ainda. Entendi. Tem um museu que a gente já foi uma vez, um museu do Titanic, para você ter uma noção, um museu do Titanic na cidade de Orlando, você jamais imagina isso. Então tem muita atração diferente, museus... Que se você, assim, em 12 dias é o básico, é parque. Entendi. E o que eu não posso deixar, assim, de ver lá? Algo que, assim, olha, você tem, não sei se é a parada lá com todos os personagens, qual é uma coisa que eu não posso sair do Orlando, não volta a dia a sua passagem para você ver? Eu acho que são 2. O castelo da Cinderela. Ah, sim. É um até símbolo. Aqui, né? Eu vou até mostrar aqui pro pessoal. Olha, gente, eu amei esse guia. Dá para já viajar nele. É um guia que eu escrevi, eu tenho um blog, né? Eu comecei um blog e depois uns 2 anos depois é que eu lancei a agência. Então esse guia fala da cidade de Orlando como um todo, tem a descrição das principais atrações dos parques, mas também essas atrações fora dos parques que eu comentei com você. Então eu acho que assim, o castelo não tem como não ver, né? Ele é um símbolo, ele foi o primeiro parque assim, a ser construído lá em Orlando, então eu tenho que ver. E a outra acho que é o Mickey. Ah, é verdade. É o Mickey. É o rei da coisa toda, né? Então... Não tem como você não trombar o Mickey lá nesses 12 dias. Ah, você pelo menos vai ver. Porque vai ver. Ali você pode não querer enfrentar a fila para tirar a foto, alguma coisa, porque ele aparece para foto nos 4 parques da Disney. Então, em qualquer um dos parques que você tiver, você vai encontrá-lo. Ele muda a roupinha, cada parque ele tá com uma roupa diferente, mas você não tem... Se ficar na filinha ali, você vê. Mas ele aparece em shows, ele aparece em paradas. Então, assim, ver o Mickey não tem como não esbarrar com ele lá. E só por curiosidade, essa foto aqui que eu achei muito legal, que a gente mostrou aqui pro pessoal, é de um dia que tá mais vazio, é de um dia... É um dia médio. É um dia médio. É um dia médio, é. Esse parque é sempre o mais cheio. Como ele é o parque mais, vamos dizer assim, mais infantil, com maior quantidade de atrações infantis, ele tem sempre muito carrinho de bebê, muita criança, muito balão. Então ele é sempre mais... E ele foi o primeiro, então ele também não foi um parque construído para grandes multidões. Ele já é um pouco mais estreito. Então eles andaram fazendo uma reforma, ampliaram essa frente do castelo para justamente deixar mais fácil das pessoas assistirem os shows, a queima de fogos, as paradas. Então eles alargaram essa frente do
do Castelo Jardim ali na frente e tal. Então, ele é sempre um pouco mais atravancado que os demais por conta disso. Muita criança, muito carrinho, muito balão, muito tudo. Todo mundo querendo ver o Mickey. Todo mundo lá querendo ver o Mickey. E, Andresa, com relação à mala, o que eu não posso deixar de colocar na minha mala? Ou deixa para comprar tudo lá? Eu acho que remédios. Os principais que você usa, o ideal é eu consigo embarcar normalmente com esses remédios? Se for remédio controlado, remédio com receita, levar a receita médica, mas remédios do dia a dia, porque você nunca sabe... Pra dor de cabeça... Isso você encontra lá nos supermercados, mas você nunca sabe quando vai ter uma. Então é legal sempre ter o remédio. Sabe o que eu sempre levo? Eu posso estar indo para um lugar assim de neve, biquíni. Vai que faz um dia bom, vai que tem uma jacuzzi quente. Nossa, é verdade. Mesmo no inverno, né? Então, assim, levar sempre um maiô, um biquíni, alguma coisa assim. Um caderninho de autógrafo. Que legal! Quem não tiver aqui, não tiver comprado aqui lá nos parques, vende para colecionar autógrafo dos personagens, é muito legal. A minha filha, quando era pequena, ela ainda não sabia ler, então o que eu fiz? Quando a gente voltou, no autógrafo de cada personagem, eu colei a figurinha do personagem. Ai, que lindo! Então eu tinha o Donald, a Margarita, conforme ela ia virando a página, ela sabia de quem era o autógrafo pela figurinha. Tem gente que coloca foto do lado. Então, assim, um caderninho de autógrafo. E câmera, tirar muita foto. Tirar muita foto. E tênis, né, também, assim. O sapato tem que bastante. O sapato, o ideal é você nem comprar lá, é levar um que você já esteja acostumado, que já sabe que ele calça bem, que ele não vai te machucar, não vai fazer bolha nem nada. E o que comprar lá, você começa a usar aos pouquinhos. Mas para fazer maratona de parque, o ideal é um calçado que você já tenha confiança, já sabe que ele não vai te dar... Não vai dar canseira, né? Nada, vai te deixar tranquilo. E financeiramente, quanto eu tenho que ter para me programar para fazer essa viagem dos sonhos? De 15 dias, vai. Então, essa é uma pergunta complicada, porque o valor aumenta e diminui dependendo das coisas que você vai incluindo. Tempo. Então, vamos supor, quem fica num hotel bem mais assim, simples, um hotel normal, sem grandes luxos, vai gastar um valor. Se você já quer um hotel moderado ou luxo, já é outra coisa completamente diferente. Então, vai muito do bolso. Em média, uma diária de hotel dá uns 100, 150 dólares, né? Isso convertendo aí vai dar uns R$400 por dia. O ideal seria um carro, porque Orlando é uma cidade que foi construída para se locomover de carro. Então, a parte de transporte público... Eles têm linhas de ônibus, não tem metrô. Eles têm linhas de ônibus, mas elas são muito demoradas. E essa parte turística dos parques... Ela não está no centro ali, ela está afastada. Entendi. Então você acaba tendo que fazer muita baldeação, perde muito tempo. Então o ideal ou é alugar um carro, ou é usar um serviço de transfer, ou até Uber. O Uber, o mesmo aplicativo que a gente usa aqui, funciona. Dá para usar lá. Dá para usar lá. Então é uma alternativa também se a pessoa está insegura de dirigir, se tem medo, ou não sabe, ou tem pouco tempo de carta. O Uber táxi é uma solução também. E geralmente os hotéis, a gente vai voltar um pouquinho, pelo menos só para a gente ter uma ideia assim, a partir de quanto então a gente consegue ir. Então tem a diária do hotel, eu sei que tem hotel dentro do parque e hotéis fora do parque. Quais são as vantagens e desvantagens? Hotéis dentro do complexo, tem hotéis do complexo da Disney e hotéis do complexo da Universal. Tanto em um quanto em outro você vai encontrar hotéis de categoria... econômica, moderada e luxo. Eu achei que nos parques só tinham de luxo. Assim. Não, tem os econômicos. Então, econômico é um hotel com um quarto com 2 camas de casal, um banheiro, nada muito grande, tem 2 ou 3 piscinas, são temáticos. Então, tem hotéis econômicos cheio de esculturas de personagens no jardim, para tirar foto. Você vai ter um deles que você encontra os personagens do Carros para foto, da Pequena Sereia, do Rei Leão. Lindo, que é o Art of Animation. Então, são hotéis, os econômicos são esses que você vai pagar em torno de 150, 180 dólares a diária. Qual é a grande vantagem de você estar dentro do complexo? É o transporte que ele oferece. Quando você está no complexo da Disney, ele oferece um ônibus que vai para todos os parques, vai para o centro de compras e entretenimento deles, que é o Disney Springs. Então, quando você está dentro da Disney, você não precisa nem do carro, você só vai precisar do carro. Então você não pensa nem para alugar o carro ali. Nesses primeiros ou nos últimos dias, mas os dias que você vai fazer só parque e atrações da Disney, você nem precisa de carro. Agora, quando você vai para parques da Universal, SeaWorld, etc., aí você vai precisar se deslocar. Você ganha a pulseira Magic Band, que é uma pulseira da Disney que tua vida está ali dentro. Ela é a chave do seu quarto, ela é o seu ingresso, ela é até cartão de crédito. Quando você está hospedado, você só encosta a pulseira, digita a senha, debita tudo da sua conta do hotel.
Entendi. Perfeito. Então tá tudo ali dentro. E se eu ficar num hotel afastado, eu perco muito tempo para chegar então nos parques? Você perde mais tempo, até porque quando você usa esse ônibus já para na catraca. Quando você vai de carro, você para no estacionamento, que os estacionamentos são tão grandes que você pega um trenzinho para chegar na catraca. Nossa. Então é tudo bem grandioso, né? Os estacionamentos são enormes. E quem quer otimizar? Eu vi que tem uma questão de você... um fura-fila, mas um fura-fila autorizado. Isso. Um fura-fila legal. Exatamente. Da Disney o fura-fila é gratuito. Cada pessoa tem direito a agendar 3 Fast Pass, que chama, que é o fura-fila, 3 atrações por dia. Então você vai agendar com os horários, vai te aparecer as opções de horário. Quem não é hóspede dos hotéis da Disney, com 30 dias de antecedência eu posso fazer esse agendamento. Se eu for hóspede, com 60. Tá. Então essa já é uma vantagem, porque quando você é hóspede, você consegue as atrações mais concorridas. Entendi. E aí você faz esse agendamento gratuito, cada pessoa tem direito a 3. Na Universal ele já é um pouquinho diferente, ele chama Express. E você compra esse passe, mas ele fura a fila de praticamente todas as atrações do parque. Entendi. Então ele é um pouquinho diferente. E no SeaWorld também ele que chama Quick Queue, também é pago e aí também é destinado às principais atrações ali do parque. Também é um pouco diferente. Então a Disney acaba fazendo uma coisa gratuita, mas você só tem direito a 3 e os outros você paga, mas vai fazer praticamente todas. E me diz uma coisa, todo mundo pega essa... com certeza tem um valor a mais aí para ter um... Nesses da Universal e do benefício. SeaWorld, sim. O da Disney é gratuito. Qualquer pessoa que tiver o ingresso pode agendar. Mas esse valor a mais é muito diferente? Vale a pena você pegar esse Eu acho que dependendo free? da época e do tempo que você tem para fazer o parque, compensa. Porque ele, depende da época, vai custar 60, 70 dólares por dia. Se você tem pouco tempo, precisa otimizar, quer ver tudo rápido... Porque se você perder tempo na fila, né, aqui você vai tomar mais de um dia para fazer o parque. Então acaba compensando. Agora, tem épocas que ele passa de 150 dólares. Semana de Natal, Ano Novo, que o mundo inteiro está em Orlando. Aí ele acaba ficando pesado no bolso. Então aí só compensa para quem tiver com orçamento folgado e realmente está com o tempo mais apertado. Em setembro eu precisaria? Acho que não. Setembro dá para encarar. As filas vão ficar em setembro, assim, atrações... vai de média concorrência, assim, as atrações não as top de popularidade, em termos de 20, 30 minutos. Na fila? Na fila. Entendi. Agora, as populares mesmo é sempre 1 hora por aí, vai. Aqui no Brasil, quando tinha o Play Center, a gente ficava às vezes 3 horas na fila. Não ficava, só dava tempo de ir no só Superjet. Dava tempo de ir em 3. No Superjet. Só dava tempo de ir em 3 aqui no Brasil. Bom, eu vou para um breve intervalo, a gente volta para falar um pouquinho sobre Orlando, uma viagem dos sonhos. Vamos se aprofundar também mais nos próximos, nos parques, né, nos próximos blocos. Eu estou conversando aqui com a Andresa Trivelin, ela é dona da agência de viagens. Depois eu quero que você divulgue sua agência, fale tudo, divulgue seus contatos. Para você que já está curtindo aqui o nosso programa, entra lá no canal do YouTube que você vai ter acesso a não somente esse programa, mas todo o nosso conteúdo aqui, nossa programação lá no nosso canal. Então, Análise Direta no Facebook, Programa Análise Direta. Também pode curtir, compartilhar e através do WhatsApp aqui do programa, você manda suas mensagens, suas dúvidas para 011 99224 7760, 011 São Paulo, tá? Se você está em outro país, 055 11 99224 7760. A gente já volta. Olá pessoal, o programa Análise Direta recebe aqui a Andresa Trivelin. Estamos falando sobre Orlando, uma viagem que é dos sonhos de muitas pessoas, né? Andresa, eu tinha perguntado um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão de valores, né? Então, só para a gente situar o nosso público, o mínimo que eu preciso ter a partir daí, assim, e é sempre bom levar quanto a mais? Um casal? Um casal, vamos fazer um casal. Uns 5 mil dólares? Uns 5 mil dólares. Isso. Tá. Isso você já está pensando na passagem aérea também ou não? Já estou incluindo a passagem. Passagem é um negócio que é loteria, né? Às vezes você encontra umas promoções, às vezes elas estão assim custando um rim, como a gente diz. Então depende da época, às vezes tem alguma promoção, às vezes alguma companhia aérea que está fazendo alguma ação diferenciada e consegue um preço bom. Então, assim, é uma média.
E levar mais, assim, é sempre pra gastar, vai? Tudo bem que daí depende do bolso. Depende do bolso. E depende dos objetivos. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu quero comprar um computador. Então, você já tá aí contando... Daí você já tá pensando em um outro valor. Então, né? assim, vai depender dos objetivos. Tem gente que não liga muito, vai lá, compra uma roupinha ou outra e não liga. Então, assim, eu digo que se você levar 1.000, você gasta 1.000, levar 2, gasta 2, levar 10, gasta 10. Então pense, né, antes assim, de levar. É melhor levar aquilo que você tem, porque a roupa é mais barata lá e a qualidade é melhor. Às vezes você olha 2 camisetas e você fala, o preço é o equivalente do Brasil, mas é uma camiseta que você põe na máquina de lavar, máquina de secar. Não vira um pano de chão, não né? Vira que pano algumas de você já chão. põe na máquina, já tira e limpa o chão. E já limpa o chão, porque usou uma vez só, é descartável. Não, lá a qualidade da roupa é muito boa. Então, brinquedos é muito mais barato. Então, quem vai com criança é uma super opção. O pessoal adora comprar telefone de celular. Então, eu lembro muito, quando eu era mais nova, a questão até do tênis. Eu vou lá para comprar 2, 3 tênis. Eu lembro que tênis era uma coisa, assim, ainda que tinha É diferente do que era no passado, porque é o que você falou. Naquela época era quase que um sonho de consumo. Era um tênis de lá, exatamente. Agora você já vai pensando no computador, no celular. Isso, mas o tênis ainda é mais barato. Então, você pega tênis que aqui é lançamento, 500, 600 reais. Lá você vai pagar metade desse valor. Entendi. E tem passagens, as companhias aéreas, na verdade, elas fazem... Tem direto para Orlando? Tem umas 3 companhias aéreas que voam direto para Orlando. Tem voo saindo de Guarulhos, tem voo saindo de... Cumbica. Guarulhos Cumbica. Guarulhos Cumbica, desculpa. Isso, e voo saindo de Viracopos em Campinas. De Viracopos em Campinas. Isso, e tem também agora Recife, tem algumas companhias que estão anunciando novos voos direto para Orlando. É que nós tínhamos mais opções até 2015, mais ou menos. E com a crise, algumas companhias cortaram alguns voos. E vale a pena pegar um voo com paradas? Que às vezes você fica muito tempo, mas claro, tem a questão da economia. Da economia. Eu acho que tem que pesar isso. Às vezes um voo direto em 8 horas e meia, você está em Orlando. Você desembarca aqui em Guarulhos, 8 horas e meia, você está lá em Orlando. Mas às vezes é uma passagem que, sei lá, na família toda você levaria uma quinta, sexta pessoa até com o valor que custou para a família. Então, quando a diferença é pequena, compensa mesmo você ir, porque você já dorme e acordou no outro país. Já está lá. Já acordou no seu destino. Mas quando está muito, muito mais cara, aí eu acho que compensa a escala. E outras alternativas para a questão de Orlando é você descer em Miami, descer em Fort Lauderdale ou Tampa. Ah, tá. Porque tem voos para lá. Então, a gente já fez, por exemplo, uma vez para Fort Lauderdale. Fort Lauderdale para Orlando é umas 3 horas de carro. Então, você pode descer em Fort Lauderdale, pega o carro e vai dirigindo até Orlando. Foi bem mais barato. Entendi. Então tem que pensar também nisso, nessa questão da logística. Tem que fazer essa comparação, porque como vai ter diferentes preços para cada cidade, às vezes por causa de 2, 3 horas de carro, você gastou metade do valor. Me fala um pouco agora dos parques. Posso já ir perguntando logo do primeiro, assim, do Harry Potter. Me fala como é que tá esse sucesso do parque do Harry Potter, que ele foi inaugurado logo depois que os filmes foram acabando, né? E aí? Então, eles têm 2 parques com áreas do Harry Potter. Então, o primeiro é o Islands of Adventure, que é onde tem o Castelo de Hogwarts. Tá. Né? Esse foi inaugurado primeiro, foi em 2009, 2010, se eu não me engano. Pouco antes, e agora, uns 2, 3 anos, eles inauguraram o Beco Diagonal, no outro parque, no Universal Studios. E aí, para cruzar de um parque para o outro, você vai pelo Expresso de Hogwarts, o trem, aquele que você atravessa a parede, né? E o pior é que tem isso na fila, você atravessa a parede, você vê as pessoas sumindo naquela coluna, quem assistiu o filme sabe que eles entram na coluna, é onde eles caem na estação 9 3/4, né? Essa é uma das atrações mais visitadas. Tem gente que chega a chorar, assim, quem é muito fã, lê os livros, assistiu os filmes, os caras ficam, é demais, porque é muita riqueza de detalhe. É impressionante. Disney tem, né, essa magia, né? Eles têm muita riqueza mesmo de detalhes, eu vejo dos personagens nos parques. Tudo. Na verdade, são 4 parques da Disney e 2 da Universal. Então, a Universal detém... São todos inspirados em filmes, né? Eles detêm os direitos de determinados filmes. No caso, Harry Potter, Transformers, A Múmia... Tubarão também, não tem? A atração do Tubarão, ela foi extinta. Ela ficava, aliás, no lugar onde foi construído o Beco Diagonal. Tudo bem, foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa. Porque tinha aquela coisa do holograma, não tinha? O do tubarão tinha uma espécie de um robô, de um tubarão enorme que abria a bocona e vinha na direção do barco, assim, né? Tá.
Mas de tempos em tempos eles vão fechando e abrindo algumas, né? Então tem algumas que você já fala assim, tá na hora de fechar. E dá um tempinho eles acabam fechando mesmo, porque já é uma atração que tá obsoleta em termos de tecnologia, ou de filmes que as pessoas já não têm mais identificação, né? Então, isso faz também todo mundo voltar, né? Claro. Se toda vez que você vai... todo ano novidade. É impressionante como a cidade não para. Então, neste ano, o que mais o pessoal procurou ali para visitar? Esse ano inaugurou Pandora, a área inspirada no Avatar, no filme Avatar. E é engraçado que eu nunca ouvi ninguém que ame, assim, Avatar e fala assim, Nossa, eu não conheço ninguém que ame Avatar. Diferente do Harry Potter, por exemplo, que todo mundo fala. Mas a área ficou impressionante. Filas quilométricas, a atração, sem dúvida, é a melhor de Orlando hoje. Jura? O que tem que chama tanta atenção? Então, a área ficou perfeita. Assim, você olha na parede, você olha e você fala, é musgo. Quando você passa a mão, é tipo um cimento imitando musgo. Assim, é muito perfeito. E ficou grandiosa. Tem quem assistiu o filme do Avatar, tem aquelas pedras flutuantes. E eles recriaram toda aquela área lá do planeta dos navios, né? Aquelas criaturas enormes azuis. E ficou incrível. E a atração é muito real. Você monta como se você estivesse montando num Banshee, que são aqueles seres que voam do filme do Avatar, parece uma mistura de dragão com, sei lá, aquele que voa. Então você senta como se fosse uma motinha, assim, e é como se você estivesse em cima de um desse e ele vai fazer o voo. Então abre uma tela na sua frente, assim, é tela gigantesca, 3D, e aí você tem a sensação de que você está voando naquele animal e você ouve a respiração do bicho. Você sente ele respirar assim na tua perna, ó, como se você estivesse montado em cima. Caramba! É de um realismo impressionante. Realmente. Quantas vezes você já foi? Para Orlando? Perdi a conta. Adorei, gosto assim. Mas, sei lá, mais de 20. Mais de 20. E você se cansa ou não? Não. Não tem como cansar. É claro que hoje a gente já tem um termômetro diferente. Olha assim, fala, 30 minutos essa fila. A gente já conhece, né? Vamos uma outra vez. Entendi. Porque a gente já tem uma tolerância para determinadas filas, mas essas atrações novas, a gente fica lá 1 hora, 2, para conhecer ou para ir de novo. Sim. E lá nos parques, assim, o acesso até comidas, bebidas, assim, é tudo muito fácil. Eu lembro que eu nunca fui para Orlando. Eu penso nesses grandes parques que a gente tem aqui, né, no Brasil. Tem praça de alimentações? Tem muito restaurante assim. E assim, cada um focado vai num estilo. Então as pessoas acham que Orlando você só come tranqueira. Só cachorro-quente na barraquinha? Mentira. Para você ter uma noção, hoje em dia eles já têm alguns quiosques espalhados no parque vendendo frutas. Olha, vendendo aqueles pacotinhos de cenourinha, abacaxi já cortadinho. Que delícia! Tem tudo já no parque. Então tem parques que tem... tem parques não, tem restaurantes, que nos parques sempre tem. Vai ter alimentação gluten-free, para pessoas que têm diabetes, para pessoas que têm alguma restrição alimentar. Eles pensaram em tudo. Tudo. Então tem lugar, mas meu filho, eu não quero que coma porcaria. Mas muito pelo contrário. Hoje a quantidade de restaurantes que tem junk food, né, que é fast food, com hambúrguer, pizza, etc., é bem menor do que os que têm comida de verdade. Tá. Não é a comida igual a nossa, é difícil achar arroz e feijão dentro do parque, né? Que é outra culinária. Mas você vai encontrar franguinho, vai encontrar peixe, coisa com legumes, tem uma variedade incrível de Daí coisa. é só escolher, né? Só a melhor escolher. opção para você ali naquele tem muita momento. Coisa. E são os restaurantes de pratos rápidos, que a gente chama. Você não precisa sentar necessariamente com um garçom e gastar mais para comer esse tipo de coisa. Sim. Naqueles restaurantes estilo praça de alimentação, como você citou, eles possuem pratos saudáveis e... Faz rapidinho, você pega lá pra fila até que não quer perder tempo. E, ai, não, gente, é tão legal. O que mais? Me conta mais dos parques. Então, esse ano teve muita novidade, né? Então tem um show novo de uma queima de fogos nova no Magic Kingdom, que é o Parque do Castelo. Então, enquanto tá tendo os fogos, tá tendo uma projeção no castelo, então o castelo vira uma espécie de um telão. Então eles vão projetando imagens de filmes famosos da Disney no castelo. E os fogos vão estourando no ritmo das músicas, das canções dos filmes. Muito lindo. Abriu um parque aquático novo, um parque da Universal, Volcano Bay. Tem um vulcão enorme no meio do parque, com uma cachoeira. E com atrações desde
área infantil, até tobogãs extremamente radicais. Entendi. Muita coisa para a família, aquelas boias enormes que vai a família toda. Então, um parque novo também. Inaugurou atração... ano passado inaugurou a do King Kong. Esse ano também teve novidade no Parque da Universal. Então, assim, inaugurou uma atração do Jimmy Fallon, o apresentador Jimmy Fallon, simulador pelas ruas de Nova York. Então, todo ano tem novidade. O ano que vem já tem um monte já esperando. Eles normalmente inauguram entre maio e junho, que é a pré-férias, né? Deles lá, que as férias começam em meados de junho. Então, todo ano tem coisa. Ano que vem vai ter uma área nova no Hollywood Studios, inspirada no Toy Story, uma área inteira inspirada no Toy Story. Vai ter uma atração inspirada no Velozes e Furiosos, no Parque da Universal. Então, assim, se você vai no ano seguinte, pode ter certeza que tem pelo menos 3, 4, 5 coisas novas. Eu tenho que ter alguma ressalva para ficar em Orlando, assim? Eu tenho que ter... Como que funciona essa questão de segurança? Não somente dos parques, mas para você... Ou eu ando lá com a maior tranquilidade possível? É tranquilo. A única coisa que você precisa ficar de olho, porque gente maldosa tem no mundo inteiro, é com bolsa, itens de valor. Então, teve muito caso, muito relato de pessoas roubadas no outlet, por exemplo, no outlet no shopping. Então, eu tô com a minha carteira, ponho aqui para pagar, me distraio quando eu vejo levar a carteira. Não dá para bobear também. Não dá para bobear. Por exemplo, carrinho de bebê, a pessoa pendura a bolsa no carrinho de bebê quando olha, cadê a bolsa? Coisas desse tipo, tá? Mais por descuido do que por outra coisa. Raramente, nossa, eu não me lembro de ter ouvido nenhum caso de violência mesmo, da pessoa chegar, te apontar uma arma e roubar alguma coisa sua. É tudo coisa de você se distrair quando vê aquilo foi levado. E um outro item que é importante ficar atento é com as malas dentro do carro. Dentro do carro. Dentro do carro. Então, por exemplo, você fazer compras, deixar várias sacolas dentro do carro, à vista. No estacionamento do shopping, por exemplo, tá com muita sacola, leva para o carro. Aí diz que tem gente que fica de olho e quando você volta, arrombaram o vidro lá, quebraram o vidro e levaram as sacolas. Então, é esse tipo de coisa, é mais um furto, né? Assim, sem você estar atenta a isso. Caso contrário, não vai ter ninguém que vai te agredir para levar alguma coisa, te ameaçar, nada disso. Sim. E quando eu fico também, né, nesses parques e tenho acesso a tudo isso, é muito mais fácil, então, ter toda essa infraestrutura de segurança, de atendimento ao turista, quando eu estou dentro dos parques, ou Orlando em si, toda a cidade te oferece apoio, assim, ao turista? Eles vão ter dentro dentro dos parques tem o guest service, né? Que é sempre um lugar onde qualquer tipo de problema que você tiver, perdeu alguma coisa, tá com dúvida, tem até ambulatório dentro dos parques. Então, assim, você tá bem estruturado ali, os funcionários estão preparados, qualquer problema que você tiver. Inclusive, eles têm uma área para pais perdidos. Não são as crianças que se perdem, são os pais que se perdem. Então, eles falam que é um lugar para pais que estão perdidos, né? Então, assim, eles já estão preparados para tudo isso. É claro que do lado de fora aí já pode acontecer de tudo ali, né? Sim. Mas a cidade em si é preparada. Eles já sabem que você tem cara de turista, você é turista, tá meio perdido. Hoje em dia é muito fácil andar lá por causa do GPS. No passado, com o mapa, você ficava virando aquilo, era um terror. Hoje não, hoje você coloca no GPS, você não precisa memorizar para onde você está indo. O GPS resolve tudo para você. A gente costuma viajar com um chip de telefone que tem internet. Então o GPS, se você entrou na rua errada, ele já recalcula, já faz tudo por você, sabe? Não precisa pensar muito. Então a cidade tem já tudo isso preparado. Eles têm um centro de visitante, que é o centro do Visit Orlando. É um lugar grande que eles dão informação, tem mapa, tudo. Então é bem tranquilo. Importante viajar com um seguro viagem. Qualquer emergência você liga no telefone em português, eles já te falam para onde ir. Tem muitas pessoas que nesse momento do seguro isso, seguro aquilo, falam assim, não precisa. Nossa, é sempre bom ter, né? É bom. Já vi vários casos de a pessoa que quer economizar. Economiza e assim, numa viagem desse porte, é aquela economia que não vai agregar. E se você tiver um problema, o custo de um tratamento médico lá é muito alto, tudo muito caro. E tem a questão também de você ficar desamparado. Para onde você vai, como que você trata, né? Não tem como te resolver isso daí, não tem como te ajudar. E dependendo do seguro e do problema de saúde que você tá, eles mandam um médico no hotel. Nossa, Então você liga e fala, sei lá, tá com dor de garganta, criança com a garganta inflamada, dor de ouvido. Às vezes o médico vai no hotel, você não vai nem até o hospital.
e custo zero. Então, assim, é importante isso, porque tem pessoas que já tiveram caso de cirurgia lá nos Estados Unidos, um parente que teve um ataque, chegou a falecer e para trazer o corpo de volta. Nossa. É terrível isso. Então, assim, você tendo essa garantia, você sabe que se acontecer, quase nunca acontece, mas a hora que acontece... Você falou dessa questão de saúde, só para a gente finalizar esse bloco, aí me surgiu uma dúvida. Lá tá tudo bem escrito, né? Eu vejo nos parques, pelo menos aqui do Brasil, tá ali, ó, se você tem labirintite, não vá. Se você tem marca-passo, não vá. Tá. Se você tem problema com altura, não entre. Lá tem tudo explicadinho também, para eu não me arriscar num brinquedo. Eles já fazem o seguinte, eles escrevem em 1 ou 2 idiomas, mas tem a figurinha. Então, eu já tenho o desenho. Então, por exemplo, tem uma gravidinha. Aí já coloca aquele risco vermelho, ou seja, não é para grávida. Tem atrações que o cadeirante pode ir na própria cadeira, tem atrações que o cadeirante tem que sair da cadeira. Então, eles avisam que, olha, a pessoa tem que estar apta ou tem que ter alguém da família que vá ajudá-la a sair da cadeira para participar. Então, tem tudo isso, porque eles não carregam a pessoa, alguém da família que tem que fazer. E aí eles vão avisando quem tem problema cardíaco, então vai colocando em 1 ou 2 idiomas e a figurinha, que é para você, se não falar o idioma, pelo menos identificou. Mas todas essas atrações que tem qualquer tipo de agitação, sejam um pouco mais radicais assim, tá tudo avisado. Perfeito. Eu vou para um breve intervalo. Acho que é muito importante a gente falar dessa questão também de segurança, né? De você saber onde você está indo e deixar a sua viagem mais tranquila, mais confortável, principalmente com um seguro viagem. Com certeza. Tem que ter, pessoal. A gente já volta para finalizar esse bate-papo delicioso aqui ao lado da Andresa Trivilin. Até já. Olá pessoal, estamos de volta falando de Orlando, uma viagem que pode ser o sonho de muitas pessoas. Quem está desvendando toda essa magia pra gente da Disney e da cidade de Orlando é a Andresa Trivilin. Andresa, quais são os brinquedos mais radicais, assim, aqueles que gostam de... Eu adoro virar de ponta cabeça, despencar do ar. Para onde que você me encaminharia? Olha, o parque com a maior concentração de atrações radicais por metro quadrado é o Busch Gardens. Ele fica aproximadamente 1 hora de Orlando ali, dá para ir de carro, ou o próprio Busch Gardens tem um ônibus que sai de Orlando e leva o pessoal, um ônibus, quem tem o ingresso é gratuito. Sim. E é onde estão as maiores montanhas russas, eles têm um elevador com mais de 100 metros de altura que... Ele tem um diferencial, ele não simplesmente cai, ele vira de bruço para você cair olhando pro chão. Gente, não é aqueles que a gente via em algumas reportagens, que ele tá como se fosse dentro de um hotel? Tem o do hotel também. Tem o do hotel, esse é outro. Esse, como é no escuro, você não vê o tamanho da encrenca, você não vê a queda, esse do hotel. Esse do hotel é no escuro? É no escuro. Ele só tem 1 hora que ele sai numa janela e aí você vê o parque e ele despenca de novo. Então você fica subindo e caindo dentro do hotel, no escuro. Tá. Esse outro não, esse outro você vai numa cadeirinha que ela vira de bruço assim antes de cair. Ela sobe sentadinha, depois ela deita e você despenca. E aí montanha-russa deve ter no escuro? Tem no escuro, tem vai de aberta, frente, vai de... Tem as que vai de costas, tem com looping, sem looping, vários níveis de radicalidade. Inclusive no guia eu coloco umas caveirinhas para identificar o nível de radicalidade. Adorei, mostra para mim. Então assim, por exemplo, as atrações que são... essa aqui é 2 caveirinhas, então é um nível de radicalidade médio. Quanto que é o máximo de caveirinhas? 3 caveirinhas. 3 caveirinhas, 3 caveirinhas, muito. Então quer dizer que ela é hardcore. Ai, desculpa, essa é 3 caveirinhas. Uma caveirinha tem criança que já tá nas 3 que é caveirinhas. Essa do Aerosmith? São 3 caveirinhas. Porque ela é uma montanha-russa que ela já tem efeito estilingue. Você tá parada, ela já te lança rapidamente, ela é no escuro. Você vai ouvindo música do Aerosmith aqui nos alto-falantes. Gente. E ela tem looping no percurso e tal, então ela já é mais pesada. Só esse impacto, né? Só essa saída já é... Adorei. Pesada. Então tem níveis de radicalidade diferente. E falando de idades, né? Muitas pessoas perguntam, mas meu filho tem só 3, minha filha tem 5, será que eu espero fazer 10 para levar? Você disse que Disney e Orlando para todas as idades. Para todas as idades. Hoje em dia você vê cada bebezinho, os voos no passado, sei lá, 15 anos atrás, era tudo de adolescente. Hoje em dia tem mais criancinha pequenininha do que realmente adolescentes indo para Orlando. Com 2, 3 anos, é magia.
né? As atrações são simples. Você vai no Dumbo, você vai no Carrossel, você vai naquelas atrações na xícara, aquelas coisas simples, né? Você não vai colocar a criança num simulador lá ouvindo Aerosmith. Nem essa da Aerosmith. Não tem como, não tem nem altura, porque eles têm uma régua de altura. Então, dependendo da atração, a criança nem entra, tá? Mesmo que a criança, porque tem umas crianças que são bem maluquinhas, elas querem o radical, mas não é nem permitida a entrada. Então, com 2, 3, 4 anos, a criança acredita que tudo aquilo é real. É real, né? Então, todos aqueles personagens realmente são reais, a parada, ela fica encantada com o que está vendo. Então, é uma outra fase. A criança não vai lembrar, quem lembra é você. Tá? Filme, foto, que você vai falar, que bonitinho. Então, minha filha, que foi a primeira vez, no primeiro dia ela falou, a gente vai ver o Mickey? Que horas a gente vai ver o Mickey? Quantas ela tinha? 3. Eu nem trabalhava com isso ainda. E que horas a gente vai ver o Mickey? Ai, quando ela viu, ela abraçou. E ficou doida, então você fazia carinho nos personagens. Então, é uma outra fase. Hoje ela já vai em montanha-russa junto com a gente. Sim. A gente já contaminou, criamos um monstro. Agora ela está contaminada, vai nas montanhas-russas também. Mas foram fases. Então, assim, dos 3, agora ela está com 11. A gente foi acompanhando como foi mudando o que ela curtia e o que não curtia. Tinha atração que ela tinha pânico. Pânico, agora vai. E agora vai de boa. Então, assim, não tem uma idade certa. Eu acho que quem tá, assim, olha, vou levar uma vez, porque eu tenho que economizar, vai ser difícil eu ir mais uma vez, espera estar um pouquinho maior. Tá? Agora, quem tem condições e sabe que vai poder voltar daqui 2, 3 anos, aí eu acho que dá para levar pequenininho, porque é uma recordação incrível. E essa questão de excursão, e isso a gente tem às vezes medo de entrar em agência, né? O medo que seja aquela caravana que vai com você, você tem que respeitar aquela excursão que você tem que respeitar. Aquele horário, aquele tempo, aquela parada. Hoje em dia, as excursões ainda existem? Elas são comuns ou não? Existem, elas são mais, não digo raras, mas elas já são menos comuns do que eram no passado. Hoje, normalmente, uma excursão ela vai mais com adolescentes. Tá? E por quê? Porque o pai não pode ir, ou não tirou férias, ou era o sonho da criança ali, daquele adolescente, então ele paga, né, guarda aquele dinheiro para mandar o filho. Então, hoje, normalmente é adolescente. Uma família que vai por N questões, do idioma, não tem medo de se locomover e vai com excursão, a excursão até deixa, por exemplo, no parque, ó, você quer se separar? Pode se separar, mas eu quero ir com a minha família para um outro lado. Pode se separar. Mas você fica preso aos horários de ônibus, de ida, de volta. Claro que você virar para o guia e falar, quero voltar de Uber, vou voltar de táxi, vou me virar, você é maior de idade, você é o pai, a mãe da família ali, está resolvendo isso, você pode se separar. É que como você já pagou o guia, já pagou o transporte, tudo, se você sai da excursão, você acaba gastando à toa. Mas tem muita gente que usa ainda a excursão pela insegurança. Né? Por não ter feito outra viagem internacional, então tem medo de dirigir, diz daquilo, então fala, eu vou numa excursão porque eu não preciso pensar em nada. E Andresa, qual que é a vantagem? Por exemplo, você tem uma agência. E muitas pessoas também querem ir por conta. Assim, não vou nem procurar agência, vou me virar, vou ligar lá pro hotel. Qual que é a vantagem de ter esse apoio da agência numa viagem dessa? Nós temos o seguinte, nós temos a viagem que a pessoa faz, entre aspas, por conta. A gente só vai reservar tudo para ela e ela vai por conta, vai pegar o carro sozinha, vai fazer o check-in no hotel sozinha, tudo por conta própria, e tem a excursão. Hoje em dia, o que o pessoal faz? É mais por conta, né? Então, assim, o que a agência te ajuda? Você teve um problema, já tive passageiro que chegou no hotel e não gostou do hotel. A gente viabilizou a troca. Se ele tivesse fechado num site qualquer, ele ia ter mais dificuldade. Então, teve algum problema com o ingresso, a gente ajuda. O voo, por exemplo, nessa questão que eu te contei do furacão. Nós trocamos os voos dos passageiros e os hotéis para ele poder ir numa outra data. Isso quando você faz por conta própria é mais complicado, Com certeza. Você tem todo o respaldo ali para ter uma viagem mais tranquila, pelo menos. E a agência muitas vezes tem um preço igual ou às vezes até melhor,
porque é uma negociação em massa, né? Ela tem acordos melhores com companhia aérea, com hotel. Então tem gente que fala, ué, mas tá estranho, o seu preço é melhor do que o do site do hotel. Eu falei, porque como leva muito passageiro... Tem que ter os benefícios também. Tem algum aqui, né, diferencial, né? De valores. E com a crise que a gente tem passado aí, diminuíram muito as viagens ou não? Ano passado foi um ano pior do que esse retomou bastante. O dólar deu uma estabilizada, né? Então, por mais que ele esteja um pouco alto, mas o dólar chegou a bater quase 4,5 no ano passado. Foi bem complicado. Mas esse ano já retomou, o pessoal se programa, consegue parcelar em 10 vezes, então ele já sabe, parcela em reais, ele sabe que não vai oscilar aquele dólar, né? Então esse ano deu uma bela de uma retomada e estamos esperançosos que ano que vem coisa volte ao normal. Indício é de tanto que você também, sente esse termômetro justamente quando as companhias aéreas começam a falar que vão colocar mais voo. Porque eles cortaram, né? Te falei, eles cortaram vários voos na crise, porque você não lota um voo, né? Sim. Vamos supor, tinha companhia que tinha 2 voos diários. Não lota, dois voos cheinhos por dia. Cortou um, ficou só com um por dia. Aí eles já começam a falar que vão colocar mais voos. Aí você começa a sentir que a procura realmente está maior. Para finalizar, me conta qual que é a sua atração preferida da Disney. Foi aquela que a gente abriu na página do elevador. O Tower of Terror. Calma. É do hotel? É a do hotel. Vamos ver aqui, se eu quero Essa ver. daqui. Ai, que legal. Que é a do elevador no escuro, que ela cai, sobe, cai de novo. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Essa daqui, ó, desse aqui, ó. Esse aqui, né? Muitas atrações da Disney tem lendas, tem histórias, né? Então essa é o seguinte, eu esqueci o nome do programa em português, é o Twilight Zone, que era um programa americano, passava no Brasil. Sim. Isso, com pequenas historinhas de terror, assim, historinhas enigmáticas. Sobrenaturais. Isso, exatamente. E aí essa daí era um hotel, um hotel na região ali de Los Angeles, que numa noite de tempestade, tinham 6, 7 pessoas dentro do elevador e cai um raio. E as pessoas que estavam dentro do elevador desapareceram. Então você entra no elevador, o hotel está abandonado, porque ele virou um hotel assombrado, então tem teia de aranha para todo lado, as flores estão secas, está tudo abandonado. Então você entra naquela fila já daquele que já vai te preparando, né, te ambientalizando ali. Tal, e aí quando você está no elevador, você vê aquelas pessoas, um holograma assim das pessoas que morreram no avião meio que te chamando. Aí na hora que elas te chamam é a hora que o elevador despenca. Uau. E aí ele despenca no escuro e ele sobe, cai de novo, sei lá, é a minha favorita, assim, porque aquela sensação, esse tipo de coisa, você tá com um colar, lenço, o negócio sobe assim, ó, depois cai de novo. com a gravidade, né? Então é muito legal aquela sensação de cair, subir várias vezes. É uma atração com altura mínima de 1,2 m. Então, se você tem uma criança meio radical, com 4 anos ela já pode ir nessa. Ela já pode ir. Uau! Pra finalizar mesmo, que eu sei que... Sua filha, quantos anos ela tem hoje? 11. Qual que é o que ela mais gosta? Ela detesta essa, que é a minha favorita. É a maior briga lá na porta da atração. Não vamos. Mas ela gosta das 3 caveirinhas do Aerosmith. Sim. Ela começou a ir mais em montanha-russa esse ano. Ela meio que deu um clique, assim, ela desencantou e aí ela começou em todas. Mas essa do Aerosmith ela gosta. Essa do Avatar, que eu te falei, nova, ela tem falado que é uma das melhores. E então me conta da sua agência. Como é que a gente faz para ter os seus contatos? Isso. Então é o seguinte, eu comecei com um blog, como eu te falei. Então meu blog é andresadicaindica.com.br. Lá tem conteúdo de tudo sobre Orlando. Tudo isso que a gente conversou aqui tem. O que colocar na mala, vantagens e desvantagens de se hospedar na Disney, como dirigir em Orlando, como é o aeroporto de Orlando. Tudo isso que a gente falou aqui tem lá posts específicos sobre isso. E aí eu tenho ligado ao blog, então tudo que alguém quiser consultar de valores, etc. Tá lá, tem a agência ligada ao blog, tem o mesmo site. O e-mail é contato@andresadicaindica.com.br. Dica e indica. Eu vi aqui, dica e indica. E tem as nossas redes sociais também, com os mesmo nome, né? Andresa Dica Indica, Facebook, Instagram. Então não tem como o pessoal não achar. Não tem como não achar e não tem como agora, não tem aquela desculpa. Eu não sei o que fazer em Orlando, não sei quando que eu vou, como me programar. Não sei se vou. Não sei. Olha, já vimos que aqui a resposta é sim, vá em que idade você tiver. Andresa, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Eu queria destrinchar todos os parques aqui com dá pra você. gente ficar uns 3 dias aqui falando de Orlando. A gente fica com um sorriso largo, né? Delícia. Falando dessa coisa de magia, de criança, desses ambientes. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte também ano que vem até para falar um pouquinho sobre, olha, melhorou, tá assim, tá
tá daquele outro jeito, quais são as novidades também para o próximo ano, aí você vem conversar aqui com a gente novamente. Certeza. Muito obrigada, Andressa. Eu que agradeço. Pra você que adorou também esse programa, já ficou assim morrendo de vontade, né, colinho brilhando para ir para Disney, para conhecer Orlando. Curta lá no nosso Facebook, compartilhe essa nossa reportagem, o programa Análise Direta, para ter acesso também ao nosso conteúdo todo. Você pode entrar lá no canal do YouTube, Programa Análise Direta, e claro, o WhatsApp, 011 São Paulo, 992247760. Tá em outro país, coloca 05511 na frente do celular, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, vamos agendar nossa viagem aqui com a Andressa e depois a gente se fala no próximo programa. Beijo, pessoal!